Bom dia ou boa tarde. É, esses dias de pandemia, eu tenho algo assim que me chama muita atenção. É o distanciamento que os homens estavam de Deus. E por que Deus permitiu então que esta praga ou aceitou que ela viesse sobre a igreja e sobre nossas vidas? Embora Deus tenha o poder para provocar isto, eu não quero dizer que essa praga tenha sido provocada por Deus. Certo é que ele tem o poder para isto. Então, o que está escrito aqui em 2 Crônicas 7:13 é Deus falando sobre esse poder que ele tem e que ele poderia fazer a qualquer momento. Quando, ele está dizendo que hoje é amanhã, quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar o gafanhoto que consuma a terra, ou enviar pés sobre o meu povo. Então, olha o que Deus está falando, eu cerrar o céu e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Veja bem que Deus está falando sobre peste entre o seu povo. A seca também virá sobre o seu povo. E a peste de gafanhoto, ordenar os gafanhotos, também vem sobre o seu povo. Não quer dizer que as nações ficarão livres disto. Mas eu quero trazer à memória que Deus tem o poder para isto. Quando Deus precisar reativar a sua aliança com o seu povo, ele pode enviar. Quando Deus cerrar os céus, ele está dizendo, e não houver chuva, ou ordenar, quer dizer, ele está dando uma ordem aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste entre o meu povo, ele está dizendo que pode enviar peste. E ele não está dizendo aqui que é para outros povos. Eu quero tomar isso para nós, a igreja, para nós, o povo de Deus, os judeus, a quem nós escolhemos por Deus, o nosso Senhor. E por que Deus faz isto? Porque Deus tinha permitido, ou tinha ordenado, que fosse construído um templo. E aqui Deus estava falando uma série de assuntos que ele precisava colocar diante dos homens. E eu quero lembrar você que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre o povo crente, e Deus é soberano sobre o povo que não é crente. Me desculpa aí, irmãos, é porque tá se mexendo aqui na cozinha e o barulhinho vai por aí. Então, Deus, com certeza, ele está olhando pelo seu povo. Mas o que é que Deus requer de nós? Deus está olhando, ele está contemplando, está nos vendo. Ele está dizendo, olha, eu vou permitir isso para que vocês se voltem para mim. Eu vou pausar aqui e voltar lá em Deuteronômio. Aqui, 2 Crônicas 7:13. Eu vou voltar em Deuteronômio, capítulo 8, para que você entenda a preocupação de Deus conosco. Deus quer, então, que estejamos atentos à sua chamada. Deus quer a nossa atenção, a nossa adoração. Então, Deus aqui no capítulo 8 de Deuteronômio, ele diz, tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis na posse da terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais.
Lembrar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus, olha, está falando, te guiou no deserto desses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Hoje ninguém quer ser provado, né? Aliás, naquela época também, as pessoas não queriam ser provadas, não. Muitos desistiram e desobedeceram e se rebelaram contra Deus. Mas Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ora, há um tempo atrás, um pastor, para consagrar um diácono, impunha determinadas regras para ele e coisas assim dentro do que ele faria como diácono, que era servir. E eu lembro de um caso que o meu pastor, o falecido pastor Zen Cleves, falava, que ele, na região lá do Vale do Jequitinhonha, tinha 3 obreiros para ser consagrado ao diaconato. E mandou para a festa da igreja um obreiro pegar um porco na casa de uma irmã. Era distante um pouco, atravessava uma ponte assim do Jequitinhonha e ia lá pegar. E o irmão pegou aquele porco, foi lá na casa da irmã. Irmão, eu vim aqui que o pastor já tinha combinado com a irmã pegar um porco aqui, que ele mandou para as festas da igreja e tal. E a senhora disse que é aqui com a senhora. Ah, não é mesmo? Sim, fulano. E aí falou do irmão. O irmão, esse daqui. Aí corre aqui, corre ali, cai acolá e terminou, pegou o porco. E botou nas costas e levou para lá para a igreja. Chegou lá, o pastor disse, ô meu irmão, você pegou o porco errado, não era esse. Não, pastor, a gente vai lá e troca. Pegou o porco e levou de volta e trocou o porco. Fui lá e falei, irmão, olha, o pastor disse que não é esse porco e que era um outro. Realmente, meu irmão, era um outro. Aí pegou o outro, levou. Tá. Aí foi o segundo irmão. E o irmão foi lá e fez a mesma coisa. E o pastor disse, você trouxe novamente o porco errado. E não, pastor, problema não, eu vou lá, a gente troca. Pô, isso não é problema para mim não, problema nenhum. A gente, pior na guerra, o irmão foi lá e trocou o porco. Aí mandou o terceiro irmão. E a prova que Deus tinha feito com o pastor, o pastor fez com Deus, foi essa, que o irmão que fosse ser consagrado desse um sinal, né, de obediência, de compromisso com a obra. E aí o terceiro irmão foi, e quando chegou lá, aqui pastor porco, meu irmão, você pegou o porco errado, trocado. Não é isso, não, mas a pessoa nem falou, logo a mata saiu, esse daí mesmo, tudo é porco e tal, e deu aquela bronca, e o pastor, tá, então, já que o irmão não pode trocar, tudo bem. Não, eu vou dar um trabalho para pegar esse bicho e tal. Aí de noite o pastor, na hora do culto, chamou para consagração, e consagrou aqueles 2 irmãos que se dispuseram a fazer de boa vontade a obra do Senhor. E o outro não, o outro foi reclamar e tal. Aí o pastor citou os textos bíblicos que aprovam o diaconato e citou lá onde está escrito, os que servirem bem, ou servirem bem como diáconos, boa posição alcançará. Está lá no Novo Testamento isso. Então, para servir a Deus é preciso servir de coração. O texto que nós lemos lá em 2 Crônicas fala um pouco disto. Olha que aqui a prova é bem maior. Porque Deus guiou eles pelo deserto por 40 anos para te humilhar e te provar para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Veja bem, o irmão lá foi um dia de prova, como diácono. E Israel ficou 40 anos.
Versículo 3 diz, ele te afligiu e te deixou ter fome. Depois te sustentou com maná que não conhecias, que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Então, Deus tem poder para todas as coisas. Inclusive, Deus pode nos provar. Ninguém quer estar dentro da prova de Deus, não. Vai para a igreja tal ou qual ali, e aí Deus tem que dar a bênção, tem que dar o carro, tem que dar a casa, porque eu existo de Deus. Tudo que pedis ao Pai em meu nome, Ele vos considerará. E aí, alguns pregadores da teoria da prosperidade, alguns teólogos mais avançados, né, que eu digo que são avançados, eles se empenham logo em exigir de Deus bênçãos para a sua vida. Ora, mas o que está escrito aqui em Deuteronômio, capítulo 8, é que Deus afligiu, deixou ter fome, passou ali naquela aflição toda no deserto durante 40 anos. A prova do irmão diácono lá foi um dia só. A nossa igreja nos dias atuais, ela está por um período pequeno aqui passando prova. Agora, nessa prova, Deus vai nos testar se o nosso coração está ou não diante da sua presença. E aí o que está escrito aqui em 2 Crônicas? Quando eu cerrar os céus, quando? Deus diz, eu vou cerrar. Quando eu cerrar, se isso acontecer, né, depois da construção do templo aqui, eu quero que vocês entendam isso. Deus falando. Quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ordenar ao gafanhoto que consuma a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, aí Deus impõe a condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Então, esse tempo de pandemia, não estou dizendo que foi Deus que mandou essa peste para cá, mas serve para nós cristãos, nós servos de Deus, buscarmos o entendimento de que Deus tem algo de extraordinário na nossa vida. Diz que Deus tem algo para nos mostrar dentro dessa pandemia. Ora, Deus quer que nós, com toda essa desgraça acontecendo no mundo aí, sejamos leais a Ele, fiéis. A igreja estava muito dispersa, a igreja estava muito distante, a igreja estava sem conciliação com Deus. Não estou falando reconciliação, estou falando sem conciliação com Deus. Aí você vai dizer, mas como, pastor Antônio? Ora, nos últimos dias, não se vê mais crente carregando Bíblia no braço. Não se tem mais culto ao ar livre. As escolas dominicais são vazias. Culto de oração não se faz mais, porque quem é que vai ficar de joelho como antigamente, 1 hora de joelho dobrado, se Deus não é surdo? É isso que alegam. Eu pedi, ele já resolve. Os televangelistas da televisão fazem, vem cá que eu vou orar por você, e eu oro e a benção, você recebe a benção. Para que orar? Se tem fulano, ciclano, tal canal de televisão que já ora e já recebe tudo. Larga das drogas, compra casa, compra carro, tem prosperidade econômica, prosperidade financeira, reconciliação no lar, tudo. Então eles fazem tudo, Deus não precisa fazer nada. E nem você precisa se humilhar para fazer nada, porque eles resolvem o seu problema na televisão. E esquece que quem tem que buscar somos nós. Pararam de ensinar que nós temos acesso a Deus, que o véu do templo se rasgou, né? De alto a baixo, para que nós tivéssemos acesso. E aí eles são os intercessores. Como a igreja romana, o vigário, o sacerdote, é aquele que é o intercessor, o mediador.
E botaram até Maria como mediadora. Né? E tem lá uma reza que diz: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ora, a Bíblia fala que quem intercede por nós é o Espírito Santo, e intercede com gemidos inexprimíveis. Eu não sei onde eles acharam outro nome, porque não há base, sustentação bíblica para isso. Não há base, sustentação para que os certos pastores, e eles estão com igrejas cheias aí, de pessoas iludidas. Né? Eu acho que esse pessoal está mais para o jovem rico. Tu não pediu aqui na terra? Eu te dei. Tudo você pediu. Enquanto Lázaro, né? O rico e Lázaro, o jovem rico, né? O rico e Lázaro, o rico pedia tudo e tinha. Enquanto Lázaro comia as migalhas, caía da mesa dele. O jovem rico estava guardando os mandamentos. Não, eu tenho guardado todo desde a minha infância. Então ele disse: olha, te falta uma coisa, vai, vende tudo que tens e terás um tesouro no céu. O coração dele entristeceu. Quem estava ligado às bênçãos materiais, não estavam ligados à bênção espiritual, não estavam ligados a Deus. Portanto, meu amado, você tem como se aproximar de Deus. Essa pandemia está nos ensinando a nos aproximarmos de Deus. Com certeza Deus fará grandes coisas em nosso meio. Mas é necessário entendermos que só Ele é Senhor sobre todas as coisas. Amém? Que Deus em Cristo possa te abençoar, que Deus em Cristo possa falar melhor ao teu coração. Tenha todos um bom dia, um bom final de semana, um bom domingo. Deus abençoe, em nome de Jesus.